inimagináveis. Finalmente alguma aventura! Olá, Espírito Santo! Olá, Espírito Santo! Muito bom dia, eu sou o Ferreira Júnior, está no ar pela rede RCT. Você que está acompanhando a gente pelo site alertaespiritosanto.com.br. Baixe meu retorno só um pouquinho, controle mestre, por favor. Você que também está acompanhando a gente pelo site www.rct.net.br. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2022. Eu e minha equipe estaremos trazendo para você os principais fatos, as principais informações do que aconteceu de ontem até agora em todo o Espírito Santo e, claro, o que importa para você no Brasil. Nós vamos a Guarapari também conversar com o Aldo José. O Aldo está com a gente no link já, Ian? Vamos dar uma olhadinha se Vamos dar uma olhadinha se ele está com a gente? Se tiver, pode colocar o Aldo, por favor. Aldo, seja bem-vindo. Aldo, seja bem-vindo ao Alerta Espírito Santo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e muito obrigado por fazer parte desse projeto. Seja bem-vindo. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que nos assistem e também ouvem pelas plataformas também de rádio, não é isso, Ferreira Júnior? É verdade, bem falado. É verdade, bem falado, Aldo. Nós estamos ao vivo para mais de 120 streams, para ser mais preciso, 122 streams em todo o Brasil. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os streams de rádio web, rádios comunitárias e também rádios educativas que estão transmitindo a gente agora pelo site do Alerta Espírito Santo. Aldo. É um prazer estar falando com você e os internautas do Brasil e principalmente do Estado do Espírito Santo. Nós temos hoje aí no seu estúdio principal, onde gera todos os conteúdos, um convidado, vamos dizer assim, ilustre, duas vezes por ser servidor público do Estado e também está como deputado da Ferreira Júnior. Verdade, Aldo. Daqui a pouquinho vai estar com a gente ao vivo o delegado Danilo Baense, deputado estadual, que é do setor da segurança, né? Ontem foi votada uma pauta importantíssima na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Espírito Santo, que foi o aumento de 6% para os funcionários da educação, funcionários que muitas das vezes, os servidores da educação, não, perdão, da segurança pública, policiais militares, civis, bombeiros militares, e aí, infelizmente, muitas das vezes é uma classe muito desprezada, principalmente pelos nossos executivos, né, Aldo? Com certeza. Deixa eu te pedir um favor, está dando muito reverb o seu retorno aí. Mas, com certeza, eu quero, no momento da entrevista com o deputado Danilo Baense, fazer algumas perguntas, claro, sempre positiva, a favor da população do nosso Estado, retratando segurança pública, Ferreira Júnior. Verdade, Aldo, eu vou pedir você para aguardar só um pouquinho, nós vamos dar um giro nas notícias do site Alerta Espírito Santo. Você me aguarda um pouquinho? Com o maior prazer, claro. Bacana. Rian, coloca pra gente aqui, por gentileza. Vamos dar uma olhadinha no que está em cartaz, ou é um cinema agora. O que está na capa do principal, das principais notícias do Alerta Espírito Santo. Isso aí, Rian, quer mostrar que a TV está no ar, exatamente. Não é isso aí não, meu filho, é a capa. Mas vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo primeiro. Rian, coloca a previsão do tempo, por favor, para você que está na cidade de Serra ou que está na Grande Vitória. Pessoal, previsão para 15 dias na Serra, depois a gente fala dos 15 dias, vamos falar de hoje. Mínima de 20, máxima de 34 graus. Sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Olha só, pessoal, mínima de 20, máxima de 34, ou seja, uma previsão de 14 graus aí nesse meio de campo. Previsão de chuva, 90%. Bora seguir, Rian. Vamos para as principais notícias do Alerta Espírito Santo. Pode rodar. Pessoal, a Câmara de Vitória vai votar revogação de título concedido a Nésio. Nésio é o secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo. A votação do projeto de resolução 01/2022, de autoria do vereador Gilvanda Federal, foi adiada para terça-feira, dia 22, na Câmara de Vitória. Ou seja, o secretário de Estado, Nésio, recebeu o título de cidadão de Vitória, mas está para revogar. O negócio para o Nésio não está bom não, hein? Roda aí, por favor, Ian, mais uma matéria. Para você que está acompanhando o Alerta Espírito Santo, vítimas de enchentes em cidades de Minas Gerais e da Bahia poderão sacar FGTS. Os trabalhadores de Cláudio, Minas Gerais e Ubaí, da Bahia, poderão sacar a partir de amanhã
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, por calamidade. Tem mais notícia pra gente. Roda mais uma, Rian. Brasil ultrapassa 93% de vacinados com uma dose, ou seja, a primeira dose. O Brasil ultrapassou a marca de 93% de brasileiros acima de 12 anos vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Tem mais uma, Rian? Se tiver, pode colocar pra gente. Eric Musso lidera a aprovação de reajuste de servidores de diversos poderes estaduais. Reajuste de 6%. É o que eu falei agora há pouco, nós vamos conversar com o deputado Danilo Baense daqui um pouquinho. Pessoal, sob a presidência do deputado Eric Musso, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a ALES, aprovou na sessão extraordinária nesta segunda-feira, ontem, os projetos de reajuste linear de 6% para os servidores dos poderes legislativo, judiciário e executivo do Ministério Público e do Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Isso aqui inclui, gente, para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, setor de segurança, ou esse reajuste de 6%. É claro que o 6% foi geral, porém, existem os merecimentos, né? Existem as classificações. Um delegado não ganha a mesma coisa do que um promotor, não ganha a mesma coisa do que um juiz, mas daqui a um pouquinho o deputado Danilo Baense, inclusive ontem, falou muitíssimo bem na Assembleia sobre isso. Tem mais notícias aqui pra gente? Tem mais notícias aqui pra gente? Atualização do alerta? Tem? Pode colocar então pra gente. Tem? Pode colocar então pra gente finalizar essa passagem. Vacinação infantil continua abaixo da capacidade instalada no estado do Espírito Santo. Pessoal, a vacinação infantil no estado continua aquém da capacidade de expectativa do governo do estado. A avaliação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESA. Ou seja, precisamos nos alertar. É claro que dou a vacina, não dou? Vai de cada um, né? Por enquanto que não é obrigatório, mas segue o baile. Voltando aqui para o estúdio do Alerta. Quem está com a gente ao vivo agora, já está pronto? Bacana, é com muita alegria e satisfação que eu dou boas-vindas ao delegado e deputado Danilo Baense. Aldo está com a gente na tela também. Delegado, muito obrigado pela presença, deu essa pausa na sua agenda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Alerta. Eu que agradeço a você e toda a equipe aí, Ju, estamos aqui à disposição. Prazer muito grande aqui estar prestando esse serviço de utilidade pública, toda informação para a população do Estado do Espírito Santo. Delegado, ontem foi... Aldo, fica à vontade, se quiser dar boas-vindas ao delegado também. Doutor Danilo Baense, seja bem-vindo ao ARCT. Fico feliz em estarmos também transmitindo o sinal da ARCT para toda a região sul-litorânea do nosso Espírito Santo, deputado. É um prazer estar falando com o senhor, hein? É um prazer muito grande também estar aqui atendendo vocês. Estamos aqui sempre à disposição para passar todas as informações possíveis aí para a população capixaba. E parabéns por esse trabalho de utilidade pública. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Deputado, vamos começar falando de coisa boa. Não é a ideal, não é a satisfatória, mas é alguma coisa. Vamos falar sobre a pauta de ontem, essa aprovação do reajuste salarial da Segurança Pública do Espírito Santo. Fica à vontade, por gentileza, faz um parecer para a gente do que aconteceu ontem. Exatamente, Júlio, olha só, ontem foi votado aqui, foram votados alguns projetos aqui que foram mensagem do governo, onde foi dado um reajuste linear para todo o funcionalismo de 6%. Então, todo o funcionalismo recebeu esse reajuste de 6%, que não é o ideal, mas já é alguma ajuda. A área da segurança pública, ela teve aí um reajuste diferenciado, mas não foi de agora. Esse reajuste foi um acerto que foi feito lá atrás e que o governo não havia cumprido. Nós ainda, quando presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, em 2020, nós fizemos aqui uma assembleia, aliás, não foi nenhuma assembleia, uma audiência pública aqui dentro da Assembleia Legislativa, onde nós colocamos aqui mais de 1.300 homens da área de segurança, porque os nossos salários, naquela época, estão ainda muito defasados, mas naquela época estava pior. Você vê que um soldado da Polícia Militar que dá a sua vida pela vida do semelhante, que ele nem conhece, dá a sua vida pelo patrimônio de toda a população, e ele está com o pior salário do Estado da Federação, incluindo o Distrito Federal. Então, era o 27º pior salário. O salário chegava a 2.700 bruto, salário bruto, hein? 2.700. Então o governo fez um termo de ajuste lá atrás e ele não havia pago. Aí o que ficou dependendo, que ficou faltando aí em torno de 4%.
Então, ontem foi votado diferencialmente a esses 4% que foi aprovado. Agora, você vê, Júlio, a situação dos outros estados. Olha só, o São Paulo anunciou um reajuste de 20% para os profissionais da área de segurança e também da área de saúde. No Rio de Janeiro, né, que você sabe que a situação está bem ruim financeiramente, ele anunciou um reajuste de 13%. A Amazonas, houve uma variação no reajuste que foi de 7% a 32%. Na Paraíba, o reajuste foi de 10%. No Mato Grosso do Sul, o reajuste para os profissionais da área de segurança pública, eles variaram de 23% a 27%. Santa Catarina também anunciou reajuste de 21% a 33%. Já no Espírito Santo, esse reajuste de 6%. Então, não é o ideal, mas nós conversamos com a categoria toda, a categoria estava muito preocupada, nós sensibilizamos aqui o nosso presidente para que fizesse essa votação ontem. Então foi feita a primeira sessão, na sessão ordinária, e na sessão ordinária os projetos foram lidos e nós derrubamos a sessão, aí o presidente derrubou a sessão e fez uma segunda sessão para que nós pudéssemos votar. E a matéria foi votada ontem, né, e certamente esses servidores passarão a receber o mais breve possível. Mas vamos, Júlio, com relação, por exemplo, aos servidores que trabalham e que são operadores do direito. Delegado de polícia, promotor de justiça, juiz, defensor público, né? Então vejam só, um delegado de polícia ele tem um salário inicial de R$ 11.700. Delegado de polícia, você sabe muito bem o risco que corre, né? Eu que trabalhei muitos anos na Polícia Civil, 33 anos na Polícia Civil, apurei muitos crimes e crimes importantes, mexi com muita gente grande, tive muito problema mesmo, fui ameaçado muitas vezes. O governo federal quis me colocar no programa de proteção à testemunha, inclusive me oficiou para eu entrar no programa de proteção à testemunha, mas eu teria que receber nova identidade, sairia do país, né? Ficaria longe da minha família e certamente eu não faria isso hipótese alguma, né? Eu e o doutor André Luiz Cunha Pereira. Então eu não quis entrar nesse programa, estou por aqui porque tenho fé em Deus e tenho certeza que tudo que eu fiz foi a bem da justiça representando o Estado. E é bom lembrar que a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. E eu, como autoridade constituída por Deus e trabalhando dentro da legalidade, eu não acredito que esse tipo de coisa possa acontecer comigo. Mas você vê, durante todos esses anos trabalhando, salário inicial de um delegado de polícia que corre risco todo dia, 11.700. Vamos lá, o defensor público, R$16 mil de média. Um juiz de direito substituto, 31.900. E um promotor de justiça, 32.004,65. Isso aí é salário inicial, né? E obviamente essas pessoas têm outras vantagens. No caso do delegado de polícia, no caso do defensor público, a situação ela é um pouco mais complicada, né? E no caso também dos oficiais da Polícia Militar, os coronéis, porque nós temos um limite de teto. Então nós temos um abate-teto. Um delegado de polícia, quando ele atua na Polícia Civil, desde o seu primeiro momento, desde quando ele entra como substituto, ele responde por unidades, que pode ser uma delegacia distrital, pode ser uma regional, pode ser uma divisão e pode ser ainda uma superintendência. Então ele recebe todo mês uma gratificação de chefia, recebe todos os meses isso. Ocorre que quando ele aposenta, né, ele perde a gratificação de chefia, né? Nós temos também o abono permanência. Eu, quando estava na Polícia Civil, de 2006 a 2018, eu recebi um abono permanência, porque eu completei meu tempo em 2006, aliás, 2019, só aposentei em 2019, 31 de janeiro de 2019, para assumir aqui no dia seguinte na Assembleia. Então eu recebia gratificação de chefia como superintendente, o abono permanência, que é o IPAJM, que é quando você completa o seu tempo de casa, como eu completei em 2006, do seu contra-cheque vem um desconto do IPAJM, mas vem a devolução do IPAJM para você, né? E você tem também esse caso especial. Então, para você ter uma ideia, esse salário, quando soma-se tudo, o delegado especial, como superintendente, passa do teto. Então, tem um abate-teto, né? Mas depois de aposentado, o salário cai consideravelmente, porque você perde todos esses benefícios. Você perde a chefia, perde esse caso especial e você perde também
o abono permanência, né? Se fosse da iniciativa privada, essa gratificação de chefia viraria salário, mas no Estado não é assim. Então você perde, eu perdi em torno de R$ 8.500 de salário, né? O defensor público, ou seja, maneira, ele bate teto. Ou seja, deputado, pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? Exatamente. Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Razão pela qual, Júnior, eu votei ontem favorável ao aumento do governador do estado. Não que eu tivesse vontade, nesse momento, de votar o aumento de 6% para o governador. Mas eu, votando positivamente, né, favoravelmente, eu estou fazendo justiça a essa categoria, ou essas categorias tão prejudicadas. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu, como delegado caso especial e superintendente, na ativa, se o governo me desse um aumento de 1% ou de 50%, eu não receberia mais nenhum centavo do salário por causa do abate-teto, exatamente por isso. No entanto, a formação desses profissionais, que é o delegado de polícia, o defensor público, o juiz de direito e o promotor de justiça, a formação jurídica é a mesma. Talvez alguns delegados têm até mais formação jurídica, né? Ou outras formações. Eu, por exemplo, tenho a administração de empresa, eu tenho o curso de direito, tenho ainda o curso superior de polícia, dado aqui pela UFS, e outros cursos ainda. Pois não, José, fica à vontade. Ouvindo uma parte das suas considerações, deixa-me tomar de volta o microfone. O governo do Estado, recentemente, e há algum tempo atrás, tem falado o seguinte nas suas campanhas publicitárias. O Caixa está em dia, é uma gestão econômica, mas, porém, com dinheiro em caixa, não devemos nada a ninguém, temos dinheiro em caixa. Por que esse tamanho deste reajuste, já que o governo do Estado tem uma gestão positiva e sem ter dinheiro em caixa? Quais foram as alegações do Palácio Anchieta, dando esse piso pequeno à segurança pública? No momento, nós não acreditamos nisso, né? Mas essas são as alegações. Vocês, para terem uma ideia, os peritos criminais e os médicos legistas se encaixam nessa categoria. Até o ano passado, o médico legista, que é responsável por fazer esse trabalho importantíssimo para a sociedade, ele estava recebendo em torno de R$ 5.500 bruto, quer dizer, caindo para menos de 5 mil o salário líquido. Isso o médico legista. O médico da CESA recebia o dobro, R$ 11.000. E nós temos local aqui, por exemplo, como Colatina, o caso de Colatina, trabalha lá um médico legista e trabalha um médico da CESA, porque ele presta serviço para o Estado, mas também prestou concurso da Polícia Civil. Então, o especialista ganha 5.500, o não especialista ganha 11. Isso é um absurdo. Então, nós temos perdido muitos profissionais aqui no Estado do Espírito Santo, porque eles passam em outros concursos. Olha só, no começo de 2020, na pandemia, nós tínhamos um concurso em andamento da Polícia Civil, um concurso que vinha lá de 2018. Né? Mas o que ocorreu? Com a pandemia, o concurso ficou paralisado. Eu apresentei um projeto de lei transformando os concursos na área de segurança em essenciais. Esse projeto foi aprovado, o concurso foi retomado e o ano passado agora houve a formatura de 401 policiais civis. No dia da formatura eu conversei com o governador. Primeiro, os 401 já não foram nomeados. Segundo, falei para ele o seguinte: governador, eu agradeço aí pelas 401 policiais, está muito aquém do que nós precisamos, mas eu gostaria que Vossa Excelência chamasse uma outra turma, porque vários desses policiais já passaram em outros concursos públicos aqui no Estado e fora do Estado e já irão pedir exoneração, como tem acontecido constantemente. Eu ampliei a perícia em vários locais do Estado do Espírito Santo, como é o caso de Barra de São Francisco, ainda contra o superintendente, coloquei 5 peritos. Num dia só, 3 pediram exoneração. Então, você vê, exatamente em virtude do salário. Nós temos estados aí, enquanto o salário do delegado aqui está 11.700, nós temos estado aí que o salário inicial é 22 mil, ou acima de 22 mil. Caiu. Foi aqui não, né? Conversar com o parlamentar, principalmente... É claro que ele é um servidor de todo o Estado, mas ele tem um carinho muito grande, né, pelo setor da segurança. É tão triste quando a gente ouve, ele só quer trabalhar, ele só pede ao governador para colocar a força policial na rua.
que é essa deficiência que tem, ou seja, teve uma oportunidade, não sei se o deputado vai lembrar, eu estive no gabinete, deve ter 3 meses atrás, ele estava me contando sobre uma delegacia que tem ali em Vitória, em Jucutuquara, se não me engano. O efetivo acho que era 3, 4 policiais. Isso é lamentável, né, delegado? Ô, Júlio, se você me permite, olha só. Em 1990, nós tínhamos 3.821 servidores. Antes da nomeação desses atuais servidores agora, nós estávamos com 2030, ou seja, faltavam 1.800. Isso reflete num péssimo serviço prestado à população. E refletiu da seguinte forma: vamos lá, Vitória, capital do estado do Espírito Santo, a delegacia do centro foi fechada, do lado do Palácio. A delegacia de Jucutuquara foi fechada, Maruípe foi fechada e São Pedro foi fechada. Vamos para a Serra, a delegacia de Serra Sede foi fechada, André Carlone fechada, Novo Horizonte fechado. Nós só temos uma distrital em Jacaraí para mais de 500 mil habitantes. Vamos para Iúna, lá no sul do estado. Estamos falando da capital, mas vamos para o interior do estado. Iúna, o delegado de lá, ele tem apenas uma escrivã que mora em Vitória e um policial que trabalha 3 vezes por semana. Mas ele responde por Iúna, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e uma outra cidadezinha. O delegado de Santa Teresa responde por Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Itibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã. Quer dizer, isso é lamentável. O efetivo nosso, Júnior, hoje está da seguinte forma: a previsão, 3.823 homens, mas os ativos, 2.311. Faltam exatamente 1.510 já com a nomeação desses órgãos policiais. Então faltam 1.510. Isso sem contar o seguinte: nós temos aí 250 que estão no abono de permanência. O cidadão pode acordar e dizer o seguinte: não vou trabalhar hoje, não vai trabalhar mais. Então esse você não pode contar com esses servidores. Ok? Júnior, está me ouvindo, Júnior? Tô sim, Aldo, pode ficar à vontade. Deputado, eu vou refazer minha pergunta, por favor. Qual a alegação do governo do estado, do Palácio Anchieta, esse baixo reajuste para a segurança pública? Houve que, já que está em ordem as contas, né? Qual foi a alegação tão pequena esse reajuste, por favor? Ou se houve alguma alegação, né? Ele não tem uma explicação plausível. Então, algumas categorias, o governo acaba dando um tratamento diferenciado. O que nos parece é que não existe muito interesse em nomear policiais e em valorizar os policiais, embora o trabalho seja muito importante para a população. Mas, realmente, não há interesse. E olha só, uma das outras alegações seria manter as contas em dia, mas as contas não estão em dia. Não é isso? Se as contas estão em dia, nós tivemos recentemente um movimento dos peritos. Os peritos estão tendo um tratamento um pouquinho melhorado ou não? É a mesma régua? Não, o tratamento é igual. Olha só, todo o funcionalismo recebeu um aumento de 6%. E na área de segurança, independente da categoria, viu, Polícia Militar, Bombeiro, na área de segurança, o reajuste foi de mais 4%, mas não foi 4% de agora, é de um acordo anterior que não foi cumprido pelo governo, né? Então você vê, se você puder me ouvir, que eu puder informar com relação aos efetivos, olha só, a Polícia Civil deveria ter, em 1990, 3.821 policiais. Só que vamos lembrar que em 1990 a população do estado do Espírito Santo era 2.400.000 habitantes. Hoje nós passamos dos 4 milhões. Mas nós temos hoje ativos 2.311, quer dizer, faltam 1.510. Ou seja, 40% do efetivo, né, está desmoronando. Vão ser chamados mais 117, mas esses 117 não foram chamados ainda. A Polícia Militar deveria ter, no QO lá de trás, 11.039 servidores, mas tem somente 8.247 ativos. Faltam 25,29%. Né? Os bombeiros, esse 25,29%, Aldo, representa 2.792 militares a menos. Os bombeiros, nós deveríamos ter 1.823 servidores, mas temos 1.230. Faltam 32,52, ou seja, faltam 593. Essa é a situação da segurança. E sem homens, nós não podemos fazer segurança. Nós temos aí uma subnotificação. O Júnior falou aí sobre uma conversa que tivemos há 3 meses, e essa conversa foi em cima da DPCA, aqui em Vitória. Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Essa delegacia, até hoje, mesmo com a nomeação dos novos policiais, ela tem
2 policiais para atender a serra toda, com mais de 500 mil habitantes. Ela tem 2 policiais para atender Vitória, 2 para Vila Velha e 2 para Cariacica e Viana. Agora, olha só, somente nos 2 últimos anos, ela recebeu mais de 3.500 ocorrências de violência contra criança e adolescente. Mais de 3.500 ocorrências. Essa semana nós tivemos aqui uma audiência semana passada, da Comissão de Proteção à Criança, e eu estava ouvindo a delegada, e a delegada que está fazendo um levantamento da delegacia tem mais de 4.000 ocorrências a serem apuradas, mas ela só tem 2 policiais no município, é lamentável. E o interior é pior ainda, porque nós temos as delegacias da mulher, né, onde tem uma delegada, essa delegada responde pela violência contra a mulher, violência contra o idoso e violência contra a criança. E às vezes ela só tem um escrivão e mais ninguém. Não tem investigador, não tem agente, não tem ninguém. Deputado, Júnior, muito obrigado pela participação. Eu agradeço por tirar esse tempo Júnior, e trazer essa informação para a gente aqui do Alerta. Estamos sempre abertos e disponíveis para poder ouvir o senhor e, claro, qualquer parlamentar, o governo do estado, prefeituras, que quiser de fato trazer uma informação útil e verdadeira para a população. E parabéns também à sua equipe, Rafael, Aline, a Mariana, enfim, todos nessa rapidez, nessa agilidade de nos receber, de nos atender. Eu agradeço imensamente e parabéns pelo trabalho, deputado. Deputado. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e que Deus continue nos abençoando. Deputado Baense. Aldo. Eu quero dizer um pouco que eu conheço o senhor como deputado, mas eu acompanho o senhor pela TV da Assembleia Legislativa e como delegado também sempre acompanhei, mesmo nunca mexendo com a área policial, a importância, o seu tamanho politicamente, não só para a segurança pública, mas o seu tamanho para a segurança da população capixaba. Estou aqui parabenizando o senhor. Não estou querendo parabenizar, não. Estou aqui parabenizando Vossa Excelência, deputado Danilo Baense, pelo trabalho, pela atuação, 24 horas, vamos dizer assim, a favor da sociedade, deputado Danilo Baense. Parabéns pelo seu posicionamento. Quando tiver de fazer, tem que fazer. Quando tiver de fazer sim, sim, não, 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 não. O povo capixaba merece um cidadão, um chefe de família, um deputado do seu calibre para a próxima legislatura, deputado. O nosso muito obrigado em nome do Comunidade de Ação, o qual eu faço o programa. Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado a toda a equipe. Atuamos mais de 33 anos na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com mais de 20 mil prisões, né? E eu sempre tenho dito, eu não sou oposição ao governo, eu tenho posição. Eu voto no que é de interesse da comunidade. Se o governo mandar um projeto muito bom, estou com ele. Mas se mandar um projeto que eu entenda que não seja bom, eu voto contra. Obrigado, deputado, mais uma vez. Um abraço. Abraço. Vamos seguindo o alerta? Aldo, continua com a gente, por gentileza. Rian, coloca o Aldo para mim junto comigo na tela. Vamos agora falar de outra coisa importante também. Aldo, nós acabamos de bater um papo com um deputado que é da área de segurança, é claro, como você disse, ele trabalha para todo o Estado, independente da área, do que seja, mas nós conversamos sobre segurança. Quando a gente vê encabeçando os sites de notícia, as matérias de televisão, a segurança pública do Espírito Santo nunca reduz, só aumenta, a criminalidade, isso e aquilo, infelizmente, vem de cima, né, Aldo? A conta não fecha, não tem como, né? Inclusive, Júnior, o Ferreira Júnior, está aí os exemplos que o deputado Danilo Baense deu. O número de policiais, seja civil ou militar, né, em um certo ano, agora no outro ano a diferença é muito grande. E o governo do Estado, todos os governos anteriores não investiram como deveriam investir na segurança pública de forma alguma. Infelizmente, nós ficamos tristes com isso. Se abre a Delegacia da Mulher, temos poucas agentes lá dentro. Delegacia de proteção à criança, aos idosos, ao idoso, a mesma coisa. Só tem uma sigla, não é isso? Mas não tem realmente um corpo importante para estar atendendo a sociedade, era feira. Aldo, para a gente poder finalizar, 2 minutinhos só, já estão me mostrando aqui, eu agradeço a sua participação e lembrando que amanhã tem o Comunidade em Ação às 13h30, não é isso, Aldo? Isso aí, às 13h30, Comunidade em Ação. Eu vou fazer uma matéria muito que você leu aí. A liberação de FGTS para essas regiões que houve alagamentos, quedas de barreira, né? Isso é um crime que estão fazendo com os trabalhadores deste Brasil. Um crime desse Estado.
O trabalhador tem que tirar o dinheiro que tem guardado para sua aposentadoria para cobrir, pagar os prejuízos que os governos estaduais, municipais, até mesmo federal, não investe como deveria investir. Mas amanhã no Comunidade de Ação, Júlio Ferreira. É um prazer falar com você. Bacana, Aldo. Muito obrigado você. Obrigado pela audiência também. Fica com Deus. Até amanhã. Obrigado você pela audiência do alertaespiritosanto.com.br, rct.net.br. Um abraço a todos. Vamos seguir para a rede. Tem programa bacana chegando. Segue aí. Um abraço. Fica com Deus. Divertida e inclusiva. A galera se encontra na TV Brasil Animada.